Olá a todos, aqui quem fala é o professor Bran. Estamos aqui na nossa primeira aula de fenômenos de transporte e nós já tivemos, né, a nossa aula de apresentação, né, onde foi apresentada todo o conteúdo, né, o cronograma da nossa aula e a gente comentou, né, algumas coisas importantes desse curso, né. Eu comecei, né, fazendo uma brincadeira, né, que o primeiro desafio, né, de fenômenos de transporte, né, desse nosso curso é entender o título, né, o que significa o próprio nome da disciplina, né, que é um nome bastante amplo, né, fenômenos de transportes, né. E aí a gente chegou a essa conclusão, né, de que transporte, né, está associado a qualquer situação, a qualquer a qualquer mudança que ocorra em qualquer ambiente, sistema, enfim, dentro dos seus interesses. E essa mudança, né, esse transporte, ele está associado a algum tipo de fenômeno que possa ser descrito com um olhar de engenharia, com um olhar da física, com um olhar do cálculo, da matemática. Então, essa disciplina ela foi pensada já há bastante tempo, né, na grade do ensino de engenharias no Brasil. Ela foi introduzida ela foi colocada na grade, né, no início dos anos 60, né, com esse objetivo, né, de aplicar todo o conhecimento, né, dos cálculos e das físicas, né, que são ministrados no ciclo básico, né, da engenharia, em situações aplicadas dentro da engenharia. E aí, tradicionalmente, né, isso também é um contexto que ele é muito importante, né, foi entendido, né, foi escolhido que esses fenômenos de transportes apresentados nesse curso estariam associados a exemplos, né, dentro da engenharia mecânica. Mas o nosso enfoque, né, também como eu comentei na nossa aula de apresentação, ele será bastante geral, ou seja, vocês que são alunos das outras engenharias, né, da engenharia elétrica, de produção, telecomunicações, civil, cartografia, nós veremos exemplos, né, que extrapolam a engenharia mecânica, ou seja, esse formalismo que será apresentado aqui nesse curso, ele é um formalismo que ele é absolutamente geral e que vocês podem levar esse formalismo de descrição desse fenômeno de transporte, né, para situações pertinentes aos cursos de engenharia que vocês estiverem cursando, né, dentro da UERJ. Então, essa é uma mensagem muito importante, né? Nós é, cobriremos um conteúdo que ele é muito tradicional, né, dentro da engenharia mecânica, que é a questão da estática de fluidos, da mecânica dos fluidos, da dinâmica dos fluidos, mas esse formalismo, né, matemático, né, ele é totalmente geral e a gente vai explorar isso dentro dos conhecimentos que vocês já adquiriram nas disciplinas de física e de cálculo do ciclo básico. Também, como eu comentei, né, esse início desse curso, né, ele é bastante fundamental, né? Então, nessas 2 horas e meia, né, nessas primeiras aulas, nós estaremos pavimentando, né, esse nosso chão, normalizando a nossa informação. Então, esse início de curso, ele é um início um pouco descritivo, né? Eu vou estar aqui apresentando coisas, variáveis, grandezas, equações de uma forma bastante inicial, mas a ideia é justamente a gente conseguir normalizar essa informação. Então, esse início ele é bastante descritivo nessas 2 primeiras aulas, mas depois, a partir da metade da terceira aula, a gente vai começar a trabalhar um conteúdo onde há um desenvolvimento maior, né, do equacionamento a partir de uma situação. E também lembrando, né, uma outra questão, que a partir, né, também da terceira aula, né, o ritmo, né, das nossas aulas sempre será, de uma forma geral, a apresentação da teoria e a seguida, né, de uma apresentação de um exercício aplicado, né, que exemplifica, né, a aplicação dessa teoria e que servirá, né, de base para a resolução dos problemas das listas de exercícios
que estarão disponíveis, né, e que servirão de avaliação aqui para o nosso curso de Fenômenos de Transporte. Então, essas são as mensagens iniciais, né, que eu quero apresentar para vocês. E aí, começando aqui, é o nosso capítulo 1, né, que é um capítulo de introdução, né, a gente vai explorar muito a questão, né, das propriedades dos fluidos, né, que são importantes, relembrar isso e apresentar algumas propriedades novas que nós usaremos ao longo de todo o nosso curso, até a nossa última aula, né? E começando, né, aqui, já olhando aqui as nossas notas de aula, como eu comentei, o nosso curso ele será baseado em notas de aula, né? Começando a falar das propriedades dos fluidos, falando de uma questão bastante importante, né, que são as unidades de medida. E isso é uma questão que eu gosto de colocar nesse momento, né? Nós, nesse curso, trabalharemos tanto com unidades do Sistema Internacional, do SI, quanto unidades do Sistema Britânico, né? Essa é uma questão bastante importante. Eu costumo sempre falar, né? Apenas, né, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão um pouco, né? São países, né, líderes, né, mundiais, em termos de tecnologia mundiais, que usam, né, na descrição, né, de grandezas e na descrição, né, de especificação de equipamentos, né, e produtos, unidades do sistema britânico. Então, é muito importante esse conhecimento, a gente vai construir, né, esse conhecimento aqui também nas nossas aulas, né, a gente não está acostumado no dia a dia, né, lidar com unidades do sistema britânico, né? No máximo, né, quando a gente vê alguma reportagem, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde se fala da temperatura, né, que está em graus Fahrenheit, mas esse é um conhecimento muito importante, né, na formação do engenheiro, né? E aí, assim, um comentário que eu também quero fazer a vocês, né? Vocês que já devem ter feito Física 3, ou estão fazendo, ou já estão fazendo Física 4. O livro Fundamentos de Física, ou próprio Física, do Halliday e Resnick, é um dos melhores locais, né, de vocês encontrarem tabelas, né, referentes a todas as unidades, né, em particular. A primeira tabela, né, apresentada lá no final do livro, né, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ir até o final, né, de qualquer um dos 4 volumes do Halliday, né, e ver aquele conjunto de tabelas, né, justamente, né, as 2 primeiras páginas elas falam exatamente dos padrões, né, utilizados para a determinação, né, das unidades de medida, né, tanto no caso do SI, né, do Sistema Internacional. Então é interessante vocês fazerem essa leitura. Vocês vão ver, né, aquela ideia, né, de que o padrão quilograma, né, uma massa, né, de platina dentro, né, de uma cúpula com um certo vácuo. Isso já não existe mais, né, é um padrão já antigo. Então é interessante vocês verem como já nos últimos 50 anos essa questão, né, de padronização das unidades de medida, ela ganhou, né, um olhar moderno, né, usando já a física do século XX. Então é interessante vocês verem isso, até para vocês conhecerem mais os livros que vocês estudam ou estudaram nos cursos de física, né? Essa é uma parte que eu, em particular, eu acho muito bacana, né, do Halliday, esse conjunto, né, de tabelas que é apresentada no final do livro. Então, falando aqui um pouquinho de unidade de medida, né, aqui nas nossas notas de aula, a gente só está apresentando aqui as unidades do sistema britânico, mas a gente vai basicamente falar de unidades de comprimento, de tempo e de força. A unidade do comprimento, né, que a gente conhece do sistema internacional, é o metro, né, representado pela letra M minúsculo. No sistema britânico, né, a unidade, né, de medida de comprimento do sistema britânico é pés. Lembrando, né, assim, as unidades do sistema britânico, elas são medievais, literalmente falando, né, e elas eram todas baseadas em medidas associadas aos reis, né, que governavam um certo período. Então, quando a gente fala em pé, é o pé
de um certo rei, né, inglês. E então, pés, né, na verdade, é a tradução de foot, e ele é representado pela letra FT minúscula. A unidade de força, né, nós sabemos que a unidade do sistema SI é Newton, representado pela letra N maiúscula, e a unidade de força ela será libra-força. Então, ela vem do inglês pound, e nós representaremos, né, pela letra LBF. Então, será libra-força. Então, só completando aqui, está faltando um F, então isso é muito importante. Vamos falar das unidades de massa, né, também, que é importante a gente falar. No sistema internacional, no SI, a nossa unidade de massa é o quilograma, representado pela letra KG, né, é minúsculo. E no sistema inglês, né, a gente também tem uma unidade, né, que é chamada de libra-massa. Então, a unidade de força é libra-força e a unidade de massa ela é libra-massa. Então, a libra-massa, né, a libra-força é representada por LBF e a libra-massa ela é representada por LBM. E é interessante, né, quer dizer, aqui a gente está, eu estou aqui, vocês estão lendo aqui, né, nas nossas notas de aula, que a libra-força ela é representada por LB, mas isso está muito associado a uma situação didática, né, usada nos livros, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, onde eles não fazem distinção na abreviação, né, na abreviatura, tanto de libra-força quanto de libra-massa. Ou seja, as duas grandezas elas são representadas pela sigla LB. Então, vocês verão isso, né, nos exercícios. Então, quem está usando, né, quem está fazendo o desenvolvimento, né, em unidade do sistema britânico, tem que estar atento a essa questão. Essa grandeza aqui, que eu estou colocando nessa equação, ela é uma grandeza de massa? Ou essa equação ela vai gerar um resultado que é a determinação de uma certa força em sistemas britânicos? Então, em muitos livros didáticos, inclusive traduzidos para o português, não se faz a distinção em termos de sigla entre libra-força e libra-massa. Então, essa é uma questão que veio, né, do ensino didático, né, da engenharia, somente dos Estados Unidos. Então, é importante, né, vocês, na resolução de problemas ou em outras leituras que vocês venham fazer, né, associadas ao sistema de unidade britânico, vocês terem essa atenção de que a representação da libra-massa e da libra-força é a mesma, é LB. E aí, falando um pouquinho, né, mais um pouquinho de fenômenos de transporte, ou o seu sinônimo, né, fenômeno de transferência. Então, eles são fenômenos, como eu falei, né, associados a alguma mudança, né, algum deslocamento de grandezas devido à presença de uma força motriz, não eletromotriz, como está aqui, mas uma força motriz. Então, isso é muito importante, né, porque a gente vai trabalhar, né, alguns fenômenos de transportes importantes aqui, né, transmissão de calor, né, escoamento de massa, de fluidos, né, e isso sempre vai estar associado, né, o que é uma força motriz? Isso é um conceito muito importante, né? Então, quando a gente imagina, né, um líquido, a água escoando dentro de um cano, né, o que faz, né, a água escoar entre dois pontos, né, dentro de um cano? É a diferença de pressão entre esses dois pontos. Então, existe uma diferença na grandeza, que é pressão, e essa diferença de pressão é a força motriz para o escoamento do fluido, para o escoamento da água dentro de um cano. Quando nós temos, né, a transmissão de calor, né, entre dois pontos, né, se a gente tivesse num ambiente climatizado, eu não estou aqui num ambiente climatizado, mas se a gente tivesse na nossa sala de aula, né, lá na UERJ, nós estaríamos com as janelas fechadas, com ar-condicionado, e a gente teria, né, uma transmissão de calor do mundo externo, né, do lado de fora, né, do edifício para dentro da sala. Então, nesse caso, né,
essa transmissão de calor, ela é a força motriz, ela está associada a essa diferença de temperatura entre o lado de dentro da sala climatizada e o lado de fora do mundo externo, o lado de fora do nosso edifício. Então, essa diferença de temperatura é a força motriz para que haja a transmissão de calor do lado externo, né, da sala para o lado interno dentro da nossa sala. Um outro exemplo que eu também gosto de muito dar, né, que também é uma questão interessante que a gente vai explorar isso no início da nossa segunda aula, né, é que se eventualmente dentro da nossa sala de aula, né, um colega de vocês abrisse repentinamente a porta, né, com um hambúrguer na mão recém-feito, né, e olhasse, procurasse algum colega de vocês e aí fechasse a porta, né, depois de um certo momento, né, aquele aroma, né, daquele hambúrguer recém-feito, ele percorreria, né, uma certa distância e até, né, um colega de vocês lá no fundo da sala de aula também perceberia esse aroma, né, do hambúrguer recém-feito, enfim. Essa é uma situação, né, interessante, né, quando a gente está assistindo aula, né? Então, esse transporte, né, do aroma associado, né, ao hambúrguer recém-feito, né, que aquele colega abriu a porta e fechou momentaneamente, né? Esse transporte molecular, ele está associado à diferença da concentração, né, da espécie gasosa associada ao cheiro do hambúrguer, né, que ele está emitindo naquele momento, ali na entrada da porta de sala, e onde está localizado o seu colega lá no fundo da nossa sala de aula. Então, essa ideia, né, então, a força motriz, né, para difusão molecular, seja ela no gás, seja ela no líquido, seja ela no sólido, essa força motriz é a diferença de concentração química. Então, a gente sempre está falando, né, nesse caso, qual é a mensagem? Né? Qual é essa força motriz? Ela está sempre associada, né, a uma diferença de uma grandeza relevante para que aquele fenômeno de transporte ele efetivamente aconteça. Né? Então, vai ser importante, né, nós definirmos o que é um meio de transporte. A gente já mencionou aqui, né, intuitivamente, né, o ar da nossa sala, né, o interior de um cano, por onde passa, né, por onde escoa uma água, né. Então, basicamente a gente pode entender, né, que os fenômenos de transporte eles podem ocorrer tanto em meios sólidos, meios líquidos e meios gasosos. E aí, nesse momento, vai ser importante definir, né, o que é um sólido, o que é um líquido e o que é um meio gasoso. Né? E aí existem N definições. Né? Para nós, né, que a gente está aqui em fenômenos de transporte, né, com esse olhar bem de engenharia, né, bem de engenheiro, né, a gente vai adotar uma definição bastante simples e macroscópica, mas que ela funciona. Né? Outras definições, outras ideias, né, associadas a como definir um sólido, um meio líquido ou um meio gasoso, elas são aceitáveis. Então, os sólidos, eles podem ser classificados como substâncias ou meios, né, que oferecem uma resistência a uma mudança de forma ou uma deformação. Ou seja, se eu pegar, né, a minha mão aqui e pressionar, né, uma parede, né, fazer uma força, essa parede, macroscopicamente, ela não sofrerá nenhuma deformação. Então, o sólido ele tem essa característica, né, de resistência macroscópica a uma deformação. Os meios líquidos, eles são definidos a partir dessa ideia. Né? Então, eles podem ser definidos como meio de transporte onde essa deformação ela ocorre de forma contínua. Então, se eu pegar uma garrafa de água meio cheia e tirá-la da vertical e colocá-la na horizontal, né, o líquido, a água, né, ela vai se amoldar e vai fazer uma deformação contínua enquanto eu faço essa mudança de direção da minha garrafa d'água da vertical para a horizontal. Então, essa deformação, né, da água, né, como meio líquido, ela acontece de forma contínua e ela vai se amoldar à geometria da garrafa PET, enfim, que eu estivermos bebendo na situação. Um outro exemplo também, né, que é colocado tubulação dentro de uma água encanada. Então, isso também acontece, né, no escoamento, né, onde você tem
em qualquer tipo, né, de situação, né? Variações de calibre, variações de geometria, mudanças de direção, né, da sua água encanada. E a água, como meio líquido, ela vai se amoldar e vai se deformar continuamente em relação a isso, a essas situações. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim, poxa, mas o meio gasoso não é a mesma coisa? Quer dizer, se eu estou num certo ambiente, né? Se eu tenho, né, um gás dentro de um cilindro, se eu tenho a minha garrafa de água meio cheia, né? E eu tenho a parte que está preenchida pela água e a parte preenchida pelo ar. O ar também não se amolda, né, em relação a isso? Sim, mas existe uma diferença, né, importante, né? É que os meios gasosos, que é o que está colocado aqui nessa frase, eles têm o mesmo comportamento, né, em relação aos meios líquidos, né, como meio de transporte, mas eles não apresentam uma superfície livre. Então, isso é muito importante, essa definição que é colocada aqui, né? A superfície, né, é uma questão que eu falo muito, ela é absolutamente fundamental na engenharia, ela também é muito importante na física, na área de materiais, na química, ou seja, toda a nossa engenharia, toda a nossa aplicação, ela está associada a você ter alguma superfície de interface, né, entre o teu produto, né, que você vai pegar, que você vai olhar, enfim. Então, isso é interessante, né? Então, se a gente olhar, né, um gás, né, então a gente está vendo aqui um recipiente, eu vou olhando aqui as nossas notas de aula, né, preenchido aqui com hidrogênio gasoso, um exemplo qualquer, né? Então, a gente vê que continuamente, né, sem nenhuma interface, o gás hidrogênio ele ocupa todo o espaço presente daquele cilindro. Ele não tem nenhuma interface. Se nós formos aqui para o nosso sistema com a água, né, com o líquido, né, que no caso ele é apresentado, né, o mesmo hidrogênio agora na forma líquida, né, ele vai ter, né, a região, por efeito de gravidade, né, a região inferior preenchida, né, por esse hidrogênio líquido, e aí naturalmente aparece uma certa interface, né, onde existe, né, que ela separa, né, a região onde eu tenho o volume, né, onde eu tenho também a presença de hidrogênio gasoso. Então, sempre um meio líquido, ele terá uma interface com algum outro meio, principalmente o meio gasoso. Então, essa questão de superfície livre, de interface, ela é absolutamente fundamental. A gente vai explorar esse conceito no início da aula que vem, né, numa grandeza muito interessante que está no nosso dia a dia, que é a pressão de vapor, né? Isso vai ser fixado em alguns exemplos a mais que nós falaremos no início da nossa aula 2. Uma grandeza importante aqui, né, que também vai nos acompanhar ao longo desse curso e também está no nosso dia a dia, né, é a viscosidade de um fluido. Né? A viscosidade, né, ele é um parâmetro, eventualmente, né, alguns de vocês tem carro, ou gosta muito de dirigir carro, ou já teve moto, né? Uma das questões fundamentais, né, na manutenção de qualquer veículo, né, é a troca, né, do óleo, né, de lubrificação do motor, seja de um carro, de um automóvel ou de qualquer veículo de transporte. E aí, né, vocês devem ter intuitivamente de que a função, né, do óleo, né, lubrificante é justamente permitir a movimentação das partes internas do motor, né, minimizando essa questão de atrito, né, dessas partes internas em relação ao corpo do motor. E aí, com o uso, né, nas diversas especificações dos óleos lubrificantes comerciais que nós temos, né, esse óleo ele perde as características com o uso, né, pelo efeito de temperatura e também pelo efeito do próprio atrito, né? E ele perde justamente a característica de viscosidade ideal para garantir essa lubrificação adequada para que essa movimentação ela seja a mais suave possível. Né? Então, isso também é uma questão interessante. Eu já tive moto na minha vida, né? E essa questão, né, da lubrificação das partes internas, né, com óleo adequado, ela é crítica nos motores de motocicletas, né? E eu tive, em algum momento, né, eu botei um óleo muito viscoso, né? Além do que era especificado. Né? E assim, imediatamente, né, o motor começou a apresentar ruídos estranhos e
E aí, por quê? Porque a viscosidade era além do que necessário, então, em vez de apenas gerar a lubrificação, ela estava começando também a impedir e aumentar o atrito, né, dessa movimentação das partes internas do motor. Então, tanto uma viscosidade baixa, ela não protege o suficiente, ou seja, começa a haver um desgaste físico dessas partes internas, quanto uma viscosidade muito elevada também pode prejudicar a movimentação dessas partes internas. Então, essa é uma questão importante, né? A viscosidade, a gente vai falar bastante, né, sobre ela em várias situações aplicadas ao longo do nosso curso, mas fazendo uma definição, digamos assim, mais científica, mais técnica, né? Ela é uma grandeza, olhando aqui as nossas notas de aula, ela é uma grandeza que representa a quantidade de resistência de um fluido a forças do tipo cisalhante ou de cisalhamento. Então, aqui a gente colocou, está sendo colocado, né, um conceito bastante importante, né? O que é uma força cisalhante ou de cisalhamento? Então, basicamente, elas são forças que atuam, né, num certo sistema de forma tangencial. Então, se eu tenho, por exemplo, um cilindro de aço, né, e eu faço aqui um esforço de tração nesse sentido aqui, né, eu estou fazendo, né, o que a gente chama de uma força normal. Agora, se eu faço, né, algum tipo de força, de esforço mecânico, né, a 90 graus de forma tangencial, isso é um tipo de força cisalhante. Então, também na engenharia, né, quando a gente olha os aspectos mecânicos, né, a maior parte, né, dos produtos e de estruturas, né, ela falha, né, e faz rupturas catastróficas quando solicitadas a esforços cisalhantes. Então, essa é uma questão muito importante de engenharia, principalmente o pessoal de engenharia civil, né, que, obviamente, né, trabalha com essa questão de projeto de estruturas nas mais diversas situações da engenharia. Então, os esforços cisalhantes, eles sempre são um desafio, né? Eu sou da área de materiais, engenharia de materiais e metalurgia. Então, a gente sempre também olha os materiais quando aplicados em situações de engenharia, a gente também, onde existe um esforço mecânico, a gente também olha essa questão, né, das forças e dos esforços mecânicos. Então, o que a gente está vendo aqui, né, é um sistema proposto, né, ideal, né? A gente tem uma parede, né, e aí nós temos uma placa deslizando, né, com um esforço cisalhante aqui indicado pelo vetor F, e essa placa, né, ela está aqui deslizando sobre um fluido, né, e existe uma certa distância H grande, né, entre o nosso fundo aqui, né, do nosso sistema, da nossa, que seria a parede, né, o limite do nosso sistema, e até a superfície desse fluido por onde essa placa ela desliza sobre essa ação dessa força cisalhante. Então é interessante, né, a gente dimensionar, né, o valor da viscosidade, e aí a gente está falando da força, né, não como a gente vai ver que a viscosidade ela não é diretamente relacionada, né, à força, sim à tensão. Então, tensão, né, ela é uma grandeza equivalente à pressão. Então, basicamente, a gente vai estar falando de tensão como sendo força sobre área. Então, tensão e pressão são grandezas que têm a mesma unidade de medida. Então, a gente vai olhar, né, essa tensão de cisalhamento, né, resultante do deslocamento de uma placa submetida a uma força que está a uma certa distância y grande, ou h, né, aqui no nosso desenho, né, de uma certa parede, ou do fundo de um leito, enfim. E aí é interessante, né, isso é uma mensagem importante nesse momento, né, a gente vai chegar, voltando aqui a olhar as nossas aulas de hora, né, a gente vai chegar a essa equação aqui, que relaciona a tensão aqui, que é o tau, a letra grega tau, maiúsculo. Com essa velocidade, variação de velocidade de deslocamento do fluido, né? Mas a gente vai ver que essa equação ela é absolutamente geral. Então, essa é uma coisa que a gente vai ver. Aqui a gente está aplicando, né, para relacionar tensão de cisalhamento com viscosidade, né, para determinar a viscosidade de um fluido, né, mas nós veremos no capítulo 2 que essa equação, essa fórmula que eu tenho uma grandeza
uma derivada, né, de uma grandeza associada a uma certa distância. Então, aqui eu já vou explicar o que é du, dy, né, e uma constante, que é a nossa constante de interesse, que é o cisalhamento, que é a viscosidade, né? Essa forma de equação, né, ela é totalmente geral. A gente vai aplicar, né, no capítulo 2 em outras situações também interessantes. Então, nossa tensão de cisalhamento, que é o tal, ela é proporcional a uma constante, que é a nossa viscosidade, que é representada pela letra grega μ, e a velocidade, né, de deslocamento do fluido nessa forma que é apresentada. Então, tal ela é igual a μ, que é a nossa viscosidade, vezes du, né, onde U é a velocidade de deslocamento da placa, que vai estar associada à velocidade de deslocamento do fluido, em relação a Y, que é uma certa distância, né, desse elemento do fluido em relação à nossa parede do sistema. Então, a gente vai estar olhando Y, né, como sendo, voltando aqui ao nosso desenho, né, como sendo um certo ponto, né, que pode ir tanto da nossa parede. Então, Y na parede será igual a zero, e Y, quando ele estiver junto, né, a nossa placa, né, que está se deslocando, ele terá o valor H. Então, a gente vai estar avaliando todas as velocidades de deslocamento U do nosso fluido dentro, né, dessa distância entre zero e H, que é o nosso valor de Y. Se nós considerarmos que esse perfil de deslocamento da velocidade do fluido ele é linear, a gente pode dizer que du, dy é uma razão, então ele simplesmente será a razão U sobre H, onde H é justamente essa cota aqui, essa distância, né, entre a parede, né, e aonde está a minha placa, né, que está fazendo deslizamento, né? E aí, a partir dessa expressão, né, a gente pode olhar, né, extrair essa informação sobre a viscosidade do fluido. Então, rearrumando, né, a nossa equação, a gente coloca tal sobre du dy. Então, a gente vai estar aqui com uma razão, né, da tensão de cisalhamento, né, relacionada à taxa de deslocamento. E aí nós podemos, né, derivar a unidade de medida, né, da viscosidade. Então, μ. Então, se a gente olhar essa razão aqui, né, tal é pressão, força sobre área. U é velocidade, né, metros por segundo. E Y é uma grandeza, metros, por exemplo. Então, eu vou cortar metro com metro, o metro do U com o metro do Y. O 1 sobre segundo, né, do metros por segundo, né, de U, ele sobe e fica perto do tal. Então, a gente vai ter, né, uma unidade de medida de viscosidade que ela é pressão versus tempo. Então, a gente, justamente, a unidade de medida, né, vai ser pressão, né, versus tempo, né, segundo, né, ou, né, em unidades de sistema britânico, né, libra-força sobre pé quadrado vezes segundo. E essa é uma questão importante, né, tanto para o sistema internacional quanto para o sistema britânico, a unidade padrão de medida é a mesma, segundos. Existe, né, essa diferença de representação, né, no sistema SI, ela é representada por S, né, de segundos, né, e no sistema britânico ela é representada por sec. Aqui no nosso curso, né, e nas notas de aula, eu não farei distinção e eu vou apenas adotar a representação de segundos por S simplesmente, por uma questão de simplicidade. E vocês também, né, nesses exercícios, podem representar segundos por S sem o menor problema. Continuando na nossa apresentação, né, de grandezas, uma que a gente já vem falando, né, e é bastante conhecida por vocês, é a pressão. E aí uma definição clássica de pressão, ela pode ser definida, né, como a força média
decorrente dos impactos das moléculas de um gás, seria o exemplo, né, dentro da superfície, né, de um recipiente. Então, a gente imagina, né, que na nossa expressão da pressão, que é força sobre área, a gente vai ter, voltando aqui no nosso exemplo, né, do nosso container, né, com hidrogênio gasoso, né? Todas essas moléculas de H2, elas vão estar exercendo uma força, né, nas paredes internas do nosso container. E aí a pressão justamente é o somatório de todas essas ações das moléculas de um gás, esse é um exemplo, né, associada a essa área interna desse container. E aí as unidades, muitas de vocês já conhecem, né? Pascal, ATM, milímetros de mercúrio. E aí lá no capítulo 3, né, que nós abordaremos, né, o conteúdo, começaremos a falar sobre o primeiro passinho, né, da mecânica dos fluidos, começando pela forma mais simples, que é a estática de fluidos, isso no capítulo 3 do nosso curso, né? Eu vou apresentar outras unidades de medida, a gente também eu vou também voltar, né, a apresentar o que é pressão, né, falar o que é pressão atmosférica padrão, enfim, a gente vai aprofundar esse conhecimento, né, sobre essa grandeza, pressão que a gente já tem no nosso dia a dia. Uma outra grandeza, né, que é bastante importante, né, e que é uma característica de um fluido, né, ou de um material sólido, é a densidade de um fluido ou de um sólido. Então, essa é uma característica muito importante, né, que eventualmente vocês já viram nas aulas de Química Geral. E isso está no nosso dia a dia, né? Quer dizer, uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né? Quer dizer, quando a gente, não sei se muitos de vocês gostam de andar de bicicleta, né? Uma das questões associadas qual seria a nossa bicicleta dos sonhos, né? Então, se a gente for imaginar, né? Existem duas faixas de bicicleta, de modelos de bicicleta, né? Aquelas são as mais tradicionais, né? Produzidas, né, com aço, e, né, numa outra categoria, as que são feitas de alumínio, né? Qual é a grande vantagem, né, da mesma bicicleta, né, do mesmo desenho de quadro de bicicleta feito em aço ou em ferro e daquela feita por alumínio, né? É o peso, né? Então a gente sabe, né, que a densidade, né, do ferro ele é 7,8 gramas por centímetro cúbico e a densidade do alumínio ela é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então a gente já está aqui já colocando, né, quais são as grandezas associadas, né, à densidade de um fluido ou de um sólido. É massa sobre volume, que é o que está colocado aqui nas nossas notas de aula. Então o ρ, que é a letra grega que representa a densidade, ela é a razão da massa do fluido ou do sólido sobre o volume ocupado. Então, é o nosso derrom de M, derrom de V. Então, as unidades de medida podem ser quilogramas por metro cúbico, gramas por centímetro cúbico, slug ou libra-massa por pé cúbico. A gente não vai usar essa unidade slug aqui no nosso curso, vamos usar libra-massa, né, como unidade do sistema britânico, né? E aí, né, quando a gente fala, né, que o ferro, né, tem uma densidade quase 3 vezes superior ao do alumínio, né, o mesmo produto, ou seja, a bicicleta, né, o mesmo volume, né, do seu quadro, né, de bicicleta, ele vai ter um peso quase 3 vezes menor, né, do que a mesma bicicleta construída usando ferro ou aço. Então, essa é uma vantagem importantíssima, né? E aí essa é uma característica, né, de todo o material. Uma grandeza importante também, né, que ela é derivada da densidade, é o volume específico, que é representado pela letra V minúsculo. Então, o nosso volume específico ele será simplesmente, né, o inverso da densidade. Nosso V pequeno ele é simplesmente 1 sobre ρ. Né? Antes de falar da densidade relativa, né, vamos falar do peso específico, que será uma grandeza que nós usaremos ao longo de todo o nosso curso, até a nossa última aula, né? Ele é representado pela letra grega gama, maiúsculo,
E ela é uma grandeza que representa o peso por unidade de volume. Então, ele também ele é uma grandeza derivada. Então, é interessante, né? A densidade de um fluido é a massa sobre o volume. M sobre V. O peso específico, né? Ele é o peso sobre o volume. Então, na verdade, a gente vai estar trabalhando, né, no denominador, o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, mg, né? A gente vai ter o peso, né, dividido sobre o volume. Então, lendo aqui no nas nossas notas de aula, é uma grandeza que representa o peso por unidade de volume de uma certa substância barra fluido. E aí nós teremos, e a gente vai usar isso também ao longo do nosso curso inteiro, né, para os meios líquidos, né, é considerado padrão como meio, né, a água, né, que a gente vai estar representando aqui como gama subscrito W, W de water, e ele tem esses dois valores, né, no sistema SI e no sistema inglês, né, de unidade. Né? Então, no sistema SI, ele é igual a 9,79 quilograma por Newton. Então, repetindo, 9,79 kilonewtons por metro cúbico. E no sistema britânico, 62,4 libra-forças ou libras por pé cúbico. Então, esses valores a gente vai estar exercitando em várias situações dentro do nosso curso e vocês possivelmente, né, ao final, né, aqui das nossas aulas, vocês já saberão esses dois valores de cor e salteado. Uma outra grandeza que é importantíssima, que eu vou reforçar isso na próxima página da anotação, é a densidade relativa, que também é conhecida como gravidade específica, que é o S maiúsculo. Então, ele é representado, né, pela letra S maiúsculo. Ele é um valor, é uma grandeza importante, né, porque ela é uma unidade derivada, ela é adimensional, né, porque ela representa uma razão da mesma grandeza. Então, a nossa densidade relativa, a nossa gravidade específica, ela pode ser representada como uma razão do ρ, da sua substância, do teu fluido de interesse, sobre o ρ0, né, onde esse zero representa a densidade de um fluido de referência. Então, ρ é a densidade do fluido de interesse, ρ0 é a densidade de um fluido de referência. Então, nós já sabemos, né, que para líquidos, a nossa referência é água pura. Isso é também uma coisa importante, né, a gente enfatizar aqui no curso, né, recordar isso. Né, o nosso curso é um curso de fluidos líquidos. A gente não vai trabalhar, né, com exemplos de fluidos gasosos, que eles são mais complexos. Enfim, então a gente tem que entender que o nosso curso ele é um curso introdutório, né, de fenômenos de transporte. Então a gente vai trabalhar com as situações mais simples e os fluidos líquidos representam, né, essa situação mais simples. Então, a densidade relativa, né, voltando aqui, né, ou a gravidade específica, o nosso S maiúsculo, ela também pode ser representada pela razão dos pesos específicos. Ela tanto pode ser a razão das densidades, ρ sobre ρ0, como também dos pesos específicos. Então, no caso aqui, será gama sobre gama zero. Só que vocês já sabem que para um fluido líquido, o nosso fluido de referência é a água. Então, já estou colocando aqui o nosso gama W, W de water, água. Então, gama é o peso específico do fluido de interesse, né, do problema do sistema de interesse, e gama W é o peso específico da água, que nós já sabemos o valor dele aqui, 9,79 kN por metro cúbico ou 62,4 libra-forças por pé cúbico. Então, a gente está já encerrando aqui a nossa aula de hoje, né? Então, aqui eu finalizo um pouquinho, né, repetindo, né, esse conceito de gravidade específica, né, que já não estava escrito naquela sessão. Lembrando que a gente está nesse início desse curso, né, as nossas 2 horas e meia iniciais, elas serão bastante descritivas nesse estilo que foi apresentada na aula de hoje. Então é importante vocês fixarem esse conteúdo, revendo esse vídeo aqui apresentado lá no canal do YouTube.
Então, vocês podem rever esse conteúdo, é importante, né? Tirar essas dúvidas e refazer essas passagens que vocês talvez não tenham compreendido tão bem. Lembrando que dentro do nosso calendário, a cada 3 aulas ministradas, nós teremos uma aula de tira dúvidas síncrona, onde eu estarei presente para tirar as dúvidas de vocês. E eu acredito que já na nossa terceira aula, né, nós já teremos a nossa lista de exercícios, né, referente à primeira avaliação do nosso curso, já disponível para vocês lá no nosso sistema AVA dentro do ambiente da UERJ. Então, quero agradecer vocês, né, desejar, né, um bom resto de dia para vocês, um bom dia, uma boa tarde, independentemente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, assincronamente, né? E nos encontraremos em breve na nossa aula número 2 de fenômenos de transporte. Então, até breve e um bom descanso para vocês.